Você já teve a sensação de que alguém próximo não te ama como deveria? De que há algo estranho no olhar, na ausência de entusiasmo, no modo como essa pessoa te trata, ainda que diga que está tudo bem? Talvez você tenha tentado ignorar isso. Talvez tenha dito para si mesmo que era só impressão, insegurança, exagero da sua parte. Mas alguma coisa dentro de você não se cala. Porque o corpo sente, a alma sente. E Carl Jung já dizia: o inconsciente percebe antes da mente. Há sinais que sua consciência ainda não consegue explicar, mas que sua intuição já reconhece como alerta. Este vídeo é para quem já se sentiu emocionalmente sufocado por alguém que deveria ser apoio. Para quem convive com pessoas que sorriem, mas cujos gestos carregam desdém, ironia, descaso. Para quem já tentou se convencer de que era amado, mesmo quando tudo apontava para o contrário. E, acima de tudo, este é um vídeo para quem está cansado de justificar o imperdoável. Para quem já tolerou demais, calou demais, acreditou demais, e no fim ficou com a alma em pedaços. Porque sim, existem pessoas que nos odeiam em silêncio, e às vezes o fazem da forma mais cruel, fingindo amor. Carl Jung entendia essa dinâmica profundamente. Para ele, grande parte da violência emocional vem da sombra não integrada, a parte inconsciente de nós que guarda raiva, inveja, frustração e inferioridade não reconhecidas. Quando alguém sente tudo isso e não tem coragem de olhar para si, acaba projetando no outro. E esse outro, muitas vezes, é você. A inveja silenciosa, a competição oculta, o prazer disfarçado em te ver falhar. Tudo isso nasce de alguém que por dentro sente que você é um espelho do que ele não conseguiu ser. Mas quem vive isso tem dificuldade de aceitar, porque não é fácil admitir que o amigo de infância, o irmão, o cônjuge, o colega tão próximo, pode nutrir sentimentos de rejeição e até ódio. É mais confortável se culpar do que encarar a verdade. Mais fácil pensar: talvez eu esteja exagerando, do que ver o laço se romper por dentro. E é aí que começa o autoabandono. Você passa a andar em ovos, a medir suas palavras, a disfarçar sua alegria para não provocar ciúmes, a se calar diante da agressividade sutil, a aceitar ser interrompido, diminuído, ignorado, como se isso fosse normal. Mas não é. Você está lidando com uma forma disfarçada de rejeição. O desprezo silencioso. Aquela frieza estratégica que não grita, mas te esvazia. Que não ofende com palavras, mas te mata aos poucos pela indiferença. E o mais cruel, ainda vem embrulhada em laços de afeto, promessas e convivência constante. Jung dizia que a sombra não aceita ser vista, então ela se esconde. Mas se esconde em atos, em olhares, em microagressões, em frases como: eu só estou sendo sincero, você é muito sensível, estou brincando, não leve tão a sério. Tudo isso é manipulação, é a maneira inconsciente, ou às vezes bem consciente, de manter você pequeno, de fazer com que duvide da sua percepção, de fazer com que pouco a pouco você acredite que o problema é você, mas não é. Você só está finalmente enxergando o que sempre esteve ali. O afeto falso, o sorriso armado, o amor fingido. E talvez por muito tempo você tenha tentado merecer esse amor. Talvez tenha se esforçado para agradar, para provar valor, para ser digno. Mas Carl Jung dizia: a maior tragédia é tentar curar feridas com as mesmas mãos que as causaram. Você não vai encontrar paz tentando agradar quem te corrói. Não vai encontrar amor onde existe inveja, competição ou ressentimento oculto. Neste vídeo, vamos decodificar os sinais mais frequentes de alguém que te odeia em silêncio, mesmo estando ao seu lado todos os dias. Vamos entender o que está por trás disso à luz da psicologia profunda de Jung. E mais. Vamos revelar como proteger sua integridade emocional quando o perigo mora onde deveria haver refúgio. Você merece saber a verdade, porque o amor que destrói nunca foi amor, e o silêncio que fere grita mais alto do que qualquer palavra. Talvez seja a hora de parar de esperar por quem nunca quis te ver crescer
e finalmente caminhar na direção de si mesmo, onde o respeito não é implorado e o amor começa dentro. Nem todo carinho é sincero, nem toda ajuda é generosa, e nem toda palavra de encorajamento tem raiz no amor. Às vezes, o que parece um gesto de apoio é, na verdade, um controle disfarçado, uma forma de manter você preso, pequeno, dependente. Um dos primeiros sinais de que alguém próximo nutre raiva ou inveja por você, mesmo que não admita, é esse. Ele te apoia, até o ponto em que você começa a crescer. No começo, essa pessoa parece estar do seu lado, te escuta, te dá conselhos, talvez até te elogie, mas algo muda quando você começa a florescer, quando a vida começa a te sorrir, quando sua luz começa a incomodar a sombra do outro. É nesse ponto que o apoio começa a se transformar em crítica velada, em piada sutil, em desânimo disfarçado de prudência. Você tem certeza que quer fazer isso? Será que não está indo rápido demais? Não quero te desanimar, mas essas frases que parecem cuidado são pequenas agulhas envenenadas. Não são ditas para proteger você. São ditas para desestabilizar sua confiança. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo opera com base na projeção. Aquilo que o outro não aceita em si, ele vê e odeia em você. Então, quando alguém que vive em frustração vê você avançando, criando, se libertando, esse movimento aciona uma dor antiga dentro dessa pessoa e, ao invés de olhar para si, ela ataca. Mas o ataque nem sempre vem com agressividade. Às vezes, vem com um tom suave, com um sorriso forçado, com aquele "só estou tentando te ajudar", enquanto planta a semente da dúvida na sua mente. É o famoso veneno doce, a fala que parece conselho, mas é sabotagem emocional. E se você for uma pessoa sensível, empática, leal, como a maioria dos que assistem esse canal, provavelmente vai cair nesse jogo. Vai tentar entender, acolher, justificar. Ele só está preocupado comigo. Ela só quer meu bem. Mas observe os padrões. Essa pessoa te encoraja ou te puxa para baixo. Ela comemora com você. Ou muda de assunto quando algo bom acontece. Ela te inspira ou sempre te lembra do que pode dar errado. Jung dizia que a sombra não suporta a luz, então ela tenta apagá-la. E a maneira mais sutil e mais perigosa de fazer isso é fingindo ser uma tocha, quando na verdade é um balde de água fria. Você sente isso, sente o peso invisível das palavras. Sente que toda vez que se abre com essa pessoa, sai mais confuso do que entrou, como se sua energia fosse drenada, como se sua clareza fosse minada. Isso não é cuidado, é controle. E por que alguém faria isso? Porque, no fundo, ela precisa que você permaneça no mesmo lugar. Ela construiu uma identidade onde você é o frágil, o dependente, o menor. E se você cresce, essa narrativa desmorona. Ela se vê obrigada a lidar com sua própria estagnação. A sombra dela não suporta isso, então ela ataca. Com carinho, com preocupação, com opinião sincera. Mas o que está por trás é medo. Medo de te ver indo aonde ela nunca teve coragem de ir. Carl Jung chamava isso de inveja projetiva inconsciente. Aquela que não se reconhece como inveja, mas se disfarça de zelo, que não admite a raiva, mas a esconde em conselhos, que não quer seu mal, mas não suporta seu sucesso. E se você continuar abrindo seu coração para esse tipo de energia, vai duvidar de si mesmo até nos seus melhores momentos. Vai começar a se encolher quando deveria se expandir. Vai se desculpar por brilhar. Mas sua luz não é um problema, é a revelação da escuridão do outro. E não cabe a você diminuir sua chama para caber no medo alheio. Cuidado com quem te apoia só até certo ponto. Quem te elogia quando você está por baixo, mas te sabota quando começa a subir. Essas pessoas não querem te ver feliz, elas querem te ver gerenciável. E isso não é amor, é prisão emocional com verniz de afeto. Se você reconheceu esse padrão em alguém próximo, talvez seja a hora de fazer silêncio, de observar mais, de confiar menos nas palavras e mais na vibração. O amor real nunca se sente ameaçado pela sua evolução. Ele cresce junto,
torce junto, celebra junto. O resto é jogo de poder disfarçado de cuidado. Você merece muito mais do que isso. Ah, era só uma brincadeira. Você leva tudo para o lado pessoal. Relaxa, é só humor. Quantas vezes você ouviu isso depois de um comentário que te cortou por dentro? Quantas vezes alguém riu de você e ainda te fez sentir culpado por não rir junto? Um dos sinais mais insidiosos de alguém que te odeia em silêncio é o uso constante da ironia como forma de agressão disfarçada. Não é um ataque direto, não é um grito, é um riso envenenado. Aquela frase, que parece leve, mas carrega humilhação. Aquele comentário que te expõe na frente dos outros e depois é desmentido com um "tô só zoando". Carl Jung alertava para esse tipo de comportamento. Ele dizia que o inconsciente, quando carregado de inferioridade, busca meios de descarregar sua dor, e frequentemente o faz por meio da projeção sarcástica. A pessoa que não se suporta, que se sente pequena, que não aceita sua própria mediocridade, encontra na piada um canal para desvalorizar o outro, e quanto mais próximo o alvo, mais prazer ela sente ao ferir. Por quê? Porque quando você está perto, ela sabe onde tocar, conhece suas vulnerabilidades, sabe exatamente onde cutucar e faz isso, com um sorriso no rosto. Mas não se engane, essa brincadeira é violência emocional. É um ataque calculado, camuflado de intimidade. É a forma mais elegante de desprezo e o mais cruel. Muitas vezes, quem vive isso começa a duvidar da própria dor. Você se pergunta se não está exagerando, se talvez esteja sendo sensível demais, se não deveria aprender a rir de si mesmo. Mas aqui está a verdade. Não é você quem está fraco, é o outro que está disfarçando a própria covardia. Carl Jung dizia que o sarcasmo recorrente é um mecanismo de defesa do ego inferior, aquele que precisa ridicularizar o outro para se sentir por cima, que precisa zombar de suas escolhas, de sua sensibilidade, de sua expressão, porque no fundo se sente ameaçado pela sua verdade. Pessoas assim não suportam ver você em paz, não suportam sua liberdade, sua leveza, sua autenticidade, então atacam, mas de forma sutil, dissimulada, como se o veneno viesse diluído em açúcar e você só percebesse quando já estivesse se corroendo por dentro. E por que isso machuca tanto? Porque geralmente vem de quem deveria ser abrigo, do amigo de longa data, do familiar mais próximo, do parceiro de vida. E a confusão emocional é brutal. Você começa a rir por fora e sangrar por dentro. Começa a aceitar a humilhação como parte da convivência. Começa a se moldar para não dar mais motivo para piadas. Mas não se trata de motivo. Trata-se de poder, de domínio emocional, de alguém que te conhece e usa isso para te encolher. Carl Jung acreditava que essas microagressões frequentes são sinais de uma dinâmica sombria de dominação. E quanto mais você tolera, mais o outro se sente autorizado a continuar. E aqui está o ponto. Você não está exagerando. Você está, pela primeira vez, reconhecendo a violência camuflada de intimidade. A ironia constante não é humor. É raiva não verbalizada. É inveja, que não se assume. É competição silenciosa por um lugar que, no fundo, o outro acredita não ter, e por isso tenta tirar de você. E sim, essa pessoa pode dizer que te ama, pode te abraçar, pode chorar com você, mas o inconsciente não mente. E o ódio reprimido sempre vaza, nem que seja pelo canto da boca, em forma de piada. Se você está sempre rindo de si mesmo para manter a paz, se sua presença virou o palco da humilhação disfarçada, se você sente que é mais fácil rir com os outros do que defendê-lo, então talvez você esteja lidando com alguém que não te ama, como diz, mas que precisa te manter por perto para continuar se sentindo maior. E você merece sair desse ciclo. Merece se cercar de quem ri com você, não de você. Merece relações, onde sua vulnerabilidade é acolhida, não explorada. Merece ser respeitado até nos silêncios. Carl Jung nos ensinou que a sombra só perde poder quando ganha luz.
Talvez seja isso que você esteja fazendo agora, colocando luz onde por muito tempo houve apenas disfarce. E a partir daqui, você pode começar a escolher com quem vale a pena seguir. Porque onde a piada vira dor, o amor já virou máscara. Há uma forma de violência emocional que não grita. Ela não te xinga, não te ameaça, não te humilha. Ela apenas compete com você, o tempo todo. Esse é o terceiro sinal de que alguém próximo pode secretamente te odiar. A competição constante disfarçada de amizade ou parceria. No início, parece uma conexão. Vocês compartilham histórias, se apoiam, se escutam, mas aos poucos você percebe que existe uma tensão invisível entre vocês. Cada vitória sua gera desconforto. Cada conquista vira motivo para o outro tentar se superar. Cada elogio que você recebe vem acompanhado de uma comparação. E em vez de celebração, o que você sente é disputa. Carl Jung entendia esse fenômeno como um movimento da sombra inferior. Para ele, o ser humano, quando não trabalha suas próprias frustrações, tende a projetá-las em quem está mais próximo, especialmente se esse outro reflete algo que ele sente que perdeu ou nunca teve. E é aí que começa a guerra fria emocional. A pessoa começa a imitar suas escolhas, copiar seu estilo, reproduzir suas ideias, mas como se fossem dela. E quando você se destaca, ela se afasta, finge estar feliz por você, mas o olhar não acompanha o sorriso. E você sente que precisa se esconder, diminuir suas vitórias, disfarçar sua alegria, porque a presença do outro transforma tudo em comparação. Essa pessoa não quer seu mal, mas não aguenta ver você indo bem demais. Não quer te destruir, mas quer ir na frente. Não quer te abandonar, mas precisa vencer você. Jung dizia que a inveja velada é uma das formas mais perigosas de hostilidade inconsciente, porque ela pode coexistir com afeto real, ou seja, a pessoa pode gostar de você e, ao mesmo tempo, não suportar o fato de você estar crescendo. E por que isso acontece? Porque sua evolução evidencia o que o outro deixou de fazer. Sua coragem expõe o medo dele. Sua autenticidade revela a falsidade dele. Sua expansão obriga o outro a encarar a própria estagnação. E para muitos, isso é insuportável. Então, surge a rivalidade silenciosa. O jogo de egos camuflado de amizade, aquela energia sutil que não te deseja mal, mas também não deseja que você vá longe demais. E o pior, muitas vezes você nem percebe logo, porque a pessoa continua por perto, te chama para conversar, te oferece conselhos, mas tudo vem carregado de uma tensão invisível, como se cada passo seu estivesse sendo avaliado, cronometrado, medido. Carl Jung dizia que o inconsciente não suporta sentir-se inferior e, por isso, precisa transformar o outro em inimigo, mesmo que secretamente. Assim, o ego se protege da dor da comparação, criando pequenas narrativas internas. Ele só conseguiu porque teve sorte. Ela finge que é feliz. Se eu quisesse, também teria feito igual. Ele se acha. Essas frases não são ditas em voz alta, mas você as sente no ar, na falta de entusiasmo, no olhar evasivo, na ausência de reconhecimento. E com o tempo, você começa a se proteger, começa a esconder suas ideias, evita contar planos, diminui suas alegrias, porque inconscientemente você já entendeu, essa pessoa não é um abrigo, é uma plateia crítica esperando você tropeçar. E o mais difícil é que muitas dessas pessoas são próximas, são irmãos, parceiros, colegas de longa data, amigos de infância, pessoas que estiveram ao seu lado nos piores momentos, mas que não conseguem te ver brilhando, porque você deixou de ser espelho da dor delas e passou a ser reflexo do que elas não tiveram coragem de se tornar. E isso é doloroso, porque você não queria competir. Você só queria crescer, compartilhar, levar, junto. Mas o outro não quer ir junto, ele quer ir à frente. No mínimo quer que você pare. Carl Jung dizia que o verdadeiro companheirismo é quando o self de um reconhece o self do outro, sem ameaça, sem disputa, sem vaidade, mas quando a sombra domina,
o outro se torna um espelho distorcido, onde só existe comparação e não comunhão. Se você sente que está numa relação onde precisa se esconder para manter a harmonia, se sente que seu sucesso gera desconforto e não alegria. Se toda vez que compartilha algo bom, recebe uma resposta que te diminui, então talvez você esteja sendo alvo de uma competição oculta. E a única forma de sair disso é deixar de jogar. Pare de medir, pare de explicar, pare de se justificar. Não tente convencer o outro de que seu brilho não é uma ameaça. Quem se sente ameaçado já decidiu te ver como inimigo. Você não precisa disputar com ninguém, sua jornada é sua. Seu tempo é seu, sua luz é legítima e quem te ama de verdade não precisa competir. Precisa apenas estar, inteiro, presente, verdadeiro. O resto é ego ferido tentando sobreviver. E você não veio ao mundo para ser o alívio da frustração de ninguém. Você veio para crescer, mesmo que para isso tenha que crescer longe. Nem todo conselho é cuidado, nem toda opinião vem do amor. E nem todo estou só tentando te ajudar tem raízes na generosidade. Um dos sinais mais cruéis de que alguém próximo te odeia em silêncio é quando essa pessoa usa conselhos para te enfraquecer, para minar sua confiança, para te manter dependente, pequeno, controlável. E o mais assustador, isso quase nunca parece um ataque. Essa pessoa não levanta a voz, ela não te critica diretamente, ela aparece com frases doces, entonação suave, olhos preocupados, mas cada palavra vem carregada de medo, dúvida, desânimo. Você acha que está preparado mesmo? Eu só não quero ver você quebrar a cara. É bom sonhar, mas vamos ser realistas. Você já pensou se está indo rápido demais? Carl Jung dizia que o inconsciente inferior opera com uma lógica perversa. Ele se protege derrubando o outro. Ele vê na sua liberdade uma ameaça. Na sua coragem, uma afronta. No seu sucesso, uma condenação à própria covardia. E por isso tenta te parar, mas não gritando. Te para com conselhos. Conselhos que parecem amor, mas são medo. Que parecem proteção, mas são controle. Que parecem maturidade, mas são sabotagem. Essas pessoas te observam de perto, sabem o que te move, sabem o que te assusta, sabem exatamente onde colocar a semente da dúvida para que você mesmo sabote sua ação. E fazem isso porque não suportam te ver indo além, porque se você for, elas terão que lidar com o próprio imobilismo. E isso, para quem vive na sombra da própria vida, é insuportável. Jung explicava que o ego inferior, quando ferido, cria narrativas internas para se proteger, que você é impulsivo, inconsequente, ingênuo, que você não pensa, não mede, não tem noção. E ao te convencer disso, essa pessoa se sente superior, sente que tem razão, sente que está fazendo o papel do adulto responsável, quando na verdade está apenas expressando sua frustração. E por que isso machuca tanto? Porque você confia nessa pessoa, porque você a ama, porque talvez ela te ajudou em momentos difíceis, ou esteve do seu lado quando ninguém mais esteve, e por isso você escuta, você duvida de si, você hesita, você começa a pensar, será que eu estou mesmo indo longe demais? Será que eu devia esperar um pouco? Será que não estou me iludindo? E sem perceber, você desiste de um plano, de uma viagem, de um sonho, de você. Mas a verdade é que nenhum conselho que te faz desistir de si mesmo é um bom conselho. Nenhuma fala que te enfraquece é cuidado. Nenhum apoio que só aparece para desacelerar sua alma. É amor por Carl Jung. Dizia que a sabedoria não julga, ela ilumina, ela oferece consciência, não controle. O verdadeiro conselho eleva, traz clareza, expande a visão. Mesmo que venha com alertas, ele respeita sua autonomia. Mas quem te odeia, em silêncio, vai usar o bom senso como faca, a prudência como freio, a preocupação como forma de te manter sob vigilância emocional. E o mais difícil é que muitas vezes essa pessoa acredita mesmo estar te ajudando. Ela não percebe a própria sombra. Ela não vê que está projetando em você
os limites que ela mesma nunca conseguiu superar. Por isso, a sua tarefa não é convencer essa pessoa de nada, é reconhecer o que você sente. Porque você sente. Sente que, depois da conversa, não ficou mais claro, ficou mais confuso, não ficou mais leve, ficou mais pesado, não ficou mais confiante, ficou mais ansioso. E isso já basta. Você não precisa se explicar, não precisa rebater, não precisa provar nada. Você só precisa voltar para si e lembrar: ninguém está dentro do seu coração além de você. Só você sabe o que pulsa aí dentro. Só você sabe o tempo da sua alma. Se alguém realmente te ama, vai caminhar ao lado, sem segurar sua mão com corda. Se alguém realmente te apoia, vai te fortalecer, não te prender. A sabedoria não controla, ela confia. E você merece se cercar de quem te ajuda a voar. Não de quem finge te proteger enquanto corta suas asas. Carl Jung dizia que onde há verdade, há expansão. Se um conselho te encolhe, te fecha, te prende, ele não vem da luz. E você não veio até aqui para viver na escuridão de alguém que tem medo de ver você brilhar. Há um tipo de dor que não tem som, que não grita, não acusa, não discute. Ela apenas esfria, e você sente. Sente no jeito como a conversa morre, no olhar que não encontra mais o seu, na ausência de entusiasmo, na falta de presença. Esse é mais um sinal invisível de que alguém que deveria te amar talvez esteja lá dentro te odiando em silêncio. E não é exagero. Carl Jung explicava que a sombra, tudo aquilo que a pessoa não quer ver em si, costuma ser projetada em quem está mais próximo. E quando ela sente raiva, inveja ou ressentimento, mas não tem coragem de admitir, ela recorre ao silêncio, à frieza, à ausência emocional. E essa ausência não é casual. Ela é estratégia. A pessoa não te agride com palavras. Ela apenas some. Mesmo estando ali, ela para de demonstrar afeto. Para de se importar com o que você diz. Responde com frases curtas. Desvia o olhar. Finge distração. E o mais cruel, age como se fosse normal. Como se fosse só o jeito dela. Mas não é. É punição. É o castigo silencioso aplicado a quem, de alguma forma, incomodou. Te ver bem incomodou. Sua felicidade incomodou. Seu sucesso recente incomodou. Sua mudança de atitude incomodou. E como ela não consegue lidar com isso de forma madura, ela se afasta, não para se proteger, mas para te ferir. Porque para algumas pessoas, o silêncio é a arma mais sofisticada, é uma maneira de te fazer se sentir errado, culpado, carente, exagerado. Carl Jung dizia que a indiferença emocional é uma forma perversa de dominação psíquica. É quando o outro não te nega com palavras, mas com a falta delas, não te ataca, te apaga. E o que isso causa em você? Você começa a duvidar do que fez, começa a se culpar, a repassar conversas mentalmente, a se perguntar o que disse de errado. Você começa a se encolher emocionalmente, a tomar mais cuidado, a se desculpar por existir. Tudo isso para tentar recuperar um afeto que deveria ser natural, mas que virou moeda de troca. Porque agora, nessa relação, o amor é condicional. É dado quando você se comporta como o outro espera, e é retirado quando você ousa sair do script. E isso não é amor, é controle. Pior, é um controle disfarçado de maturidade, porque essas pessoas vão dizer que estão de boas, que não tem nada, que é só impressão sua. E quando você insiste, ainda se tornam vítimas. Você está sempre criando problema. Não suporto drama, não sei lidar com esse seu jeito. E o ciclo se inverte. Quem te puniu vira vítima, e você vira o exagerado. Carl Jung via nesse padrão uma armadilha emocional típica de personalidades que negam a própria sombra. Pessoa finge que está tudo bem, mas age como se você tivesse feito algo grave, e você, para reconquistar o afeto, começa a se moldar, a se calar, a andar em ovos. Até que você já não sabe mais quem é. Só sabe que precisa evitar o afastamento. Só sabe que não aguenta mais o frio.
E o mais triste, você se acostuma. Começa a achar que isso é o normal, que todo amor é assim, instável, condicionado, silencioso. Mas não é. O amor não esfria quando você floresce, não silencia quando você fala a sua verdade, não some quando você se impõe. Amor verdadeiro se entristece com a dor do outro, não a causa. Ele se afasta quando precisa, mas volta com o coração aberto. Ele diz, estou ferido, preciso de espaço, mas nunca diz, você não merece minha presença. Esse gelo emocional, essa frieza estratégica é uma forma de tortura psíquica, e quanto mais você se adapta, a isso mais perde sua luz, mais se apaga para tentar reacender o outro, mais mendiga migalhas afetivas. Mas Carl Jung dizia, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Se você está sendo punido com silêncio, talvez esteja sendo luz demais para alguém que só aprendeu a viver na escuridão. E isso não é sua culpa, mas é sua responsabilidade decidir até onde vai tolerar. Porque não se trata mais de salvar a relação. Se trata de salvar a si mesmo. De entender que o amor nunca deveria doer assim. Que o silêncio não é solução, é omissão. E que seu coração não foi feito para congelar. Foi feito para pulsar, para sentir, para se entregar. Mas só onde houver reciprocidade. E se isso faltar, talvez o melhor a fazer seja sair em silêncio, mas não por raiva, por amor a si. Você tenta conversar com maturidade, tenta se expressar com clareza, tenta resolver o mal-estar, entender o que está errado, restaurar o vínculo. Mas tudo o que recebe de volta é uma virada sutil ou brutal, onde, de repente, você vira o problema. Você é o exagerado. Você é quem está distorcendo tudo. Você é quem complica, dramatiza, insiste demais. E mesmo quando tem certeza do que viu, do que ouviu, do que sentiu, começa a duvidar de si. Começa a se perguntar, será que eu estou realmente errado? Será que sou difícil demais? Será que eu estou vendo coisa onde não tem? Esse é o 7º sinal de que alguém próximo pode estar alimentando ódio disfarçado de afeto. A manipulação emocional que inverte os papéis, te fazendo sentir culpado por tudo. Carl Jung explicava que quando o ego se recusa a enxergar a própria sombra, ele cria mecanismos complexos para proteger a autoimagem. E o mais comum entre eles é a projeção. A pessoa sente raiva e diz que você é agressivo, sente inveja e diz que você é competitivo, sente desprezo. E acusa você de ser desrespeitoso. Ela distorce. E você acredita. Porque quando a dor vem de fora, você se defende. Mas quando vem de quem você ama, você se adapta. E é aí que mora o perigo. Você começa a duvidar da sua percepção. Começa a pedir desculpas por coisas que não fez. A se desculpar pelo seu tom, pela sua reação, pela sua dor. Mesmo quando tudo o que você fez foi sentir. Carl Jung dizia que o trauma não vem apenas do que nos fazem, mas do que somos levados a acreditar sobre nós mesmos. E esse tipo de inversão emocional é, sim, uma forma de abuso. Psicológico, simbólico, espiritual. Você sente que está sempre justificando o seu direito de estar triste. Sempre explicando por que se incomodou. Sempre provando que não é mal intencionado, que não quis causar nada. Mas nada disso importa. Porque o outro já decidiu que você é o culpado. E por que isso acontece? Porque ele não quer lidar com a própria responsabilidade. Não quer reconhecer que é frio, sarcástico, omisso, agressivo. Então se protege, invertendo a cena, fazendo com que você se torne o vilão da narrativa. E isso pode acontecer de forma sutil.com, frases como: você leva tudo a sério, você distorce tudo, você me pressiona demais, você é muito carente, você nunca está satisfeito. E você aos poucos vai se moldando, vai se podando, vai aceitando menos, suportando mais, até que perde o senso do que é justo. Você começa a achar que está sempre pedindo demais, que não tem direito a esperar nada, que deveria ser mais leve, mais forte, mais indiferente. Mas o que está acontecendo, na verdade, é um processo silencioso de destruição da sua autoestima, porque quem te faz sentir errado por sofrer?
está anulando sua alma. E isso não é cuidado. Isso é perversidade psicológica. Carl Jung dizia que a alma adoece quando se cala diante da injustiça, quando engole verdades para manter a ilusão de paz, quando aceita a inversão como normalidade, só para não perder o outro. Mas essa paz tem um preço, você. Você começa a assumir dentro de si mesmo, a viver em alerta, a medir cada palavra, cada gesto, a viver como um réu num tribunal invisível, onde tudo o que você diz já é culpa. O mais trágico, você começa a se convencer de que isso é amor, mas não é. O amor não te diminui quando você expressa dor. O amor não ridiculariza sua sensibilidade. O amor não transforma sua verdade em ameaça. Quem te culpa por sentir, não quer se responsabilizar, por ferir. Quem te faz duvidar da própria lucidez, não quer encarar a própria sombra, e você não veio ao mundo para provar que merece ser respeitado. Você veio para viver com verdade, com dignidade, com presença. Se alguém só se sente bem quando te faz se sentir mal, não é você quem precisa mudar, é você quem precisa sair, porque a maior armadilha não é ser manipulado, é começar a manipular a si mesmo para caber nessa distorção. E Carl Jung dizia: você não se liberta tornando os outros conscientes. Você se liberta tornando-se consciente da sua própria verdade. Então se pergunte, quantas vezes você foi acusado de coisas que o outro fazia? Quantas vezes você pediu desculpas só para evitar silêncio? Quantas vezes você se calou para não ser visto como o problema? Talvez seja a hora de parar de se acusar e começar a se ouvir, porque sua dor não é exagero, é o corpo dizendo, isso não é amor. E talvez nunca tenha sido. Nem sempre quem torce, torce de verdade. Às vezes, quem aplaude de pé está esperando você tropeçar. Às vezes, quem diz estar do seu lado respira aliviado quando algo dá errado. Você já sentiu isso? Contou uma má notícia e percebeu. Um micro sorriso, um olhar que não escondeu o alívio, uma fala do tipo, eu avisei. Era questão de tempo. Essas coisas acontecem mesmo. Carl Jung dizia que o inconsciente se manifesta não apenas nas ações diretas, mas nas sutilezas que escapam ao controle do ego. E entre elas está o prazer oculto em ver o outro cair. Esse é o 8º sinal de que alguém pode te odiar. Em silêncio, ela se alimenta do seu fracasso. Não te derruba diretamente, mas espera que você caia, e quando isso acontece, existe quase uma satisfação não dita, um brilho nos olhos, um alívio, uma sensação de equilíbrio restaurado, porque sua ascensão ameaça, seu sucesso incomoda, sua felicidade pressiona, e quando você tropeça, tudo volta ao lugar que ela entende como confortável, onde você precisa de ajuda, onde está mais frágil, onde ela pode se sentir superior, mais sábia, mais centrada. É cruel, é sutil e é real. Carl Jung via esse fenômeno como um tipo de recalque projetado. A pessoa não suporta que você esteja indo onde ela não teve coragem de ir. Então se convence no íntimo de que sua queda é inevitável. E quando acontece, é como se ela tivesse vencido. É o ego em sua forma mais sombria. A sombra buscando equilíbrio através do sofrimento alheio. E isso aparece em frases inocentes, mas envenenadas. Sabia que esse negócio era arriscado. Você tem mania de se jogar sem pensar. É bom passar por isso para aprender. Perceba, não há empatia real. Só lição de moral disfarçada de apoio. Só julgamento travestido de maturidade. E como você se sente? Sente que está sendo observado. Sente que há uma torcida silenciosa pelo seu erro. Sente que, mesmo quando precisa de acolhimento, o que recebe é crítica, desprezo ou um estranho alívio do outro lado. Isso não é amizade. Isso não é parceria. Isso é competição passiva. É ego ferido. É alguém que, por não conseguir se expandir, torce, ainda que sem palavras, para que você também fique preso. Carl Jung dizia que a inveja é um sentimento profundamente inconsciente, e por isso mesmo raramente é reconhecido por quem sente. A pessoa se convence de que está sendo justa.
racional, tunto objetiva. Mas na verdade, está comemorando por dentro. E quando percebe que você caiu, o que ela oferece não é colo, é discurso. Ela aproveita para reforçar sua sabedoria. Você se ilude demais. Tem que parar de sonhar alto. A vida ensina. Mas no fundo, o que ela está dizendo é: estou satisfeita com seu tropeço. Agora você voltou ao seu lugar. E isso é devastador, porque você acreditava nessa pessoa. Confiava, se abria. Mas todo o afeto que vinha dela era condicional. Funcionava. Enquanto você não brilhava demais. Enquanto você errava na medida certa. Enquanto podia ser visto como alguém que ainda precisava dela. Mas a verdade é que o amor verdadeiro não muda com o vento. Ele não desaparece quando você cresce. Não esfria quando você brilha. Não se alegra com suas lágrimas, mesmo disfarçadamente. O amor verdadeiro sofre junto. Silencia quando não sabe o que dizer. Escuta mais do que julga e nunca, em hipótese alguma, comemora sua dor. Se você já sentiu que alguém próximo se alimenta do seu fracasso, confie nisso. Você não está sendo paranoico. Está, pela primeira vez, vendo o que sempre esteve ali e que você não queria aceitar. E sim, isso dói. Dói perceber que quem você ama não torce de verdade. Dói perceber que sua queda vira combustível para o ego do outro. Dói descobrir que a empatia era só uma performance. Mas é também libertador. Porque a partir do momento em que você enxerga isso, você pode parar de se explicar, de se justificar, de tentar convencer o outro a se alegrar por você. Você pode parar de sangrar tentando provar que merece ser feliz. Carl Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita e se transforma. Aceite. Nem todos que estão perto desejam o seu bem. E tudo bem. Você não precisa da aprovação de quem não tem coragem de brilhar com você. Você só precisa da sua verdade. E ela é simples. Você merece crescer, mesmo que isso exponha quem ainda escolhe viver pequeno. Você merece ser feliz, mesmo que sua alegria irrite quem já não sente nada. Você merece brilhar, mesmo que, para isso, precise deixar certas presenças na sombra, de onde nunca saíram. Porque o seu caminho não pode mais esperar por quem só sabe caminhar sobre as suas quedas. Você acorda cansado mesmo depois de dormir, se sente sem foco, sem motivação, sem brilho. As coisas que antes te animavam, agora parecem distantes. Sua energia vital, aquela centelha que move a alma, parece apagada e você não sabe exatamente por quê. Mas há uma presença constante em sua vida, alguém que te cerca, que está por perto, que diz te amar, mas ao lado de quem você se sente menor. Esse é o nono sinal de que alguém próximo pode te odiar em silêncio. Essa pessoa não te ataca diretamente, mas te esgota. Carl Jung dizia que existem vínculos que não nutrem, drenam. São relações que não gritam, não explodem, mas silenciosamente te adoecem, porque a energia psíquica é real e ela flui ou é bloqueada, conforme o ambiente emocional que nos cerca. Quando você convive com alguém que te julga, inveja ou rejeita de forma velada, seu campo emocional entra em estado de vigilância constante. É como se, internamente, você estivesse sempre em alerta, pesquisando sinais, se policiando, tentando manter a harmonia que nunca vem. E isso consome. Você pode não estar sendo ferido por palavras, mas está sendo drenado pelo olhar, pela indiferença, pela crítica passiva, pelo clima estranho que nunca se resolve. Você sente que precisa se explicar o tempo todo, que sua alegria incomoda, que sua espontaneidade precisa ser contida, que sua presença precisa ser reduzida para que o outro não reaja mal. E pouco a pouco, você começa a desaparecer. Não de uma vez, mas por dentro. Sua alma começa a se retrair. Seu corpo se cansa sem razão aparente. Sua mente se turva. Sua energia criativa se apaga. E o mais cruel, você começa a achar que o problema é você, que está ficando depressivo, que está sendo ingrato, que está sensível demais. Mas Jung ensinava:
O ambiente emocional é tão importante quanto o mundo externo. E quando você se cerca de uma energia que nega sua existência, mesmo sorrindo, algo em você se desconecta do fluxo da vida. É como se sua alma dissesse: não posso florescer aqui. É perigoso. E então ela recolhe suas pétalas, fecha sua vibração, se protege. Isso pode parecer exagero, mas não é. É biológico, é espiritual, é simbólico, porque toda relação ou nos devolve energia ou nos rouba. Toda presença ou é ponte, ou é prisão. E quando alguém que te odeia em silêncio convive com você todos os dias, ele não te fere apenas com ações. Ele te paralisa com ausência, com tensão, com aquela sensação constante de que você está sendo observado e avaliado. É um desgaste silencioso, mas profundo. Você começa a perder entusiasmo, a procrastinar, a esquecer de si. E o mais trágico, começa a se adaptar à escassez. Você se acostuma a ser interrompido, a não ser celebrado, a não ser ouvido, não ser olhado com carinho, e começa a achar que isso é normal. Mas Jung dizia que a alma se adoece quando sua energia criativa é bloqueada, e essa energia só flui onde há liberdade, amor verdadeiro, aceitação sem controle. Se você precisa se esconder para existir, você está sendo drenado. E não há suplemento, meditação ou técnica de produtividade que resolva isso. Porque não é uma questão de rotina, é uma questão de vínculo. Você está ligado a alguém que não deseja sua força, que não se alegra com seu brilho, que sente prazer, ainda que inconsciente, em te ver apagado. E você precisa cortar esse fio, mesmo que seja difícil, mesmo que doa, mesmo que envolva rupturas, porque seu corpo está falando. Sua energia está dando sinais. Sua alma está pedindo socorro. Carl Jung dizia que a verdadeira cura só começa quando você se reconecta ao seu self. E o self não habita ambientes onde sua luz precisa ser contida para manter a ilusão de paz. Então observe. Com quem você se sente mais vivo? Quem te escuta sem te sugar? Quem te acolhe sem te podar? E mais importante, com quem você sempre se sente esgotado, apagado, sem alma? Talvez você esteja cercado de ladrões de energia disfarçados de companhia. E talvez o primeiro passo para recuperar sua vitalidade não seja fazer mais, mas deixar de dar sua presença a quem não sabe o que fazer com ela. Você não foi feito para sobreviver com energia de sobra. Foi feito para transbordar. E só floresce quem para de regar o deserto, alheio, e volta a nutrir a própria raiz. Você chegou até aqui, e talvez nesse caminho algo dentro de você tenha começado a se mover. Talvez tenha reconhecido situações, olhares, frases, padrões. Talvez tenha sentido o peso de memórias antigas e o eco de dores que você tentou ignorar por muito tempo. Mas Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. E hoje você não encontrou o destino. Encontrou um espelho doloroso, sim, mas também libertador. Porque ver que alguém próximo pode nutrir sentimentos de ódio em silêncio enquanto finge afeto. Não é o fim do mundo, é o fim de uma ilusão. E toda vez que uma ilusão cai, o mundo verdadeiro começa. Você não está exagerando, não está louco, não é sensível demais. Você apenas começou a ver, e ver é sempre o primeiro passo da cura. Ao longo deste vídeo, você viu como a frieza, o sarcasmo, a competição, a manipulação emocional, o prazer na sua dor e o esgotamento energético podem ser formas silenciosas de rejeição. Você entendeu que nem todo apoio é genuíno, que nem toda preocupação é amor, que nem todo vínculo próximo é saudável. E mais importante, você começou a se lembrar daquilo que por tanto tempo tentou esquecer, sua intuição. Carl Jung acreditava que o self, sua alma verdadeira, nunca perde a capacidade de sentir. Ela apenas se recolhe quando o ambiente se torna hostil. Mas ela continua ali, esperando, observando, se manifestando em cansaços inexplicáveis, em angústias repetidas, em vazios, sem nome.
E quando você finalmente olha para esses sinais com honestidade, você começa a se levantar de dentro para fora. Não com raiva, não com vingança, mas com dignidade, porque você entende o amor que você tanto tentou merecer de certas pessoas. Talvez nunca existiu, ou se existiu, existiu no nível que elas eram capazes de dar. E esse nível, agora você vê, não é mais suficiente para a sua alma. Não se trata de culpar ninguém, mas de parar de se culpar. Você não é difícil. Você não exige demais. Você só está cansado de viver em lugares onde sua luz incomoda, onde sua verdade é demais, onde sua sensibilidade vira fraqueza, onde sua alegria vira ameaça. Por isso chegou a hora de decidir. Decidir o que permanece. Decidir quem fica. Decidir se vale a pena continuar sacrificando sua paz em nome de vínculos que só existem se você se anular. Carl Jung dizia: você é o que faz de si mesmo, não o que os outros fizeram de você. E isso significa que você pode escolher. Pode se afastar, pode silenciar, pode pôr limites, pode desaparecer dos olhos de quem só te mantinha por perto para se sentir melhor. E você não precisa fazer escândalo, não precisa provar nada, nem explicar, porque o verdadeiro poder não faz barulho. Ele apenas vai embora. Vai embora da manipulação, vai embora da humilhação disfarçada, vai embora das competições veladas, vai embora dos conselhos sabotadores, vai embora dos olhares que ferem mais. Que palavras! E vai na direção do centro, na direção da alma, na direção da vida que você merece viver, sem precisar pedir desculpas por existir. Se você sentiu tudo isso no silêncio de quem te rodeia, entenda, esse silêncio não é seu, é a ausência do outro. E agora chegou sua vez de fazer barulho por dentro, de se escutar, de voltar para si, e se for preciso, de renascer. Com presença, com integridade, com o tipo de amor que não destrói, constrói, com o tipo de relação que não te apaga, te expande. Carl Jung dizia que a alma só desperta quando é chamada com verdade. E talvez este vídeo tenha sido essa voz, a que te diz, sem ruídos, sem mentiras: você merece ser amado, mas não por quem odeia em silêncio, não por quem compete, não por quem se alegra com sua dor, não por quem exige que você se apague para continuar. Por perto. Você merece ser amado por quem enxerga sua luz e escolhe brilhar com você. E isso começa no momento em que você escolhe não se trair mais, nem por afeto, nem por lealdade, nem por medo. Porque a alma que desperta nunca mais cabe no afeto que dorme.